Oi, eu vou estar explicando um pouquinho sobre um projeto, né, na verdade, que a nossa professora de Fitopatologia 2 passou pra gente aqui no Instituto Federal. Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho, brevemente, o que consiste o nosso trabalho, tá? Rapidinho. Só vou ler aqui pra vocês. Assim, o que nós pensamos, né? É para elaborar um manejo integrado para uma área de solo de textura média. Então, eu peguei a base do solo lá da nossa fazenda, um solo médio. Tem que obrigatoriamente ter o cultivo de soja, de milho e de girassol. Nós temos que fazer o projeto para 4 anos. E ele tem 1.000 hectares. Como o produtor é fictício, é nosso, nós apelidamos ele de Senhor Antônio. O Senhor Antônio ele não tem uma propriedade de 1.000 hectares, ele tem uma propriedade de 2.000 hectares. Se vocês fizerem as contas, aí você pode estar fazendo as contas com base na sua região, mas aqui eu vou usar região Cerrado do Parecis, só que a gente tem desconto de reserva, mais APP, enfim. Chutei, com base novamente na nossa propriedade, em 38%, né? Então, pelas contas, a gente teria, em média, 1.240 hectares a ser trabalhada. Ela quer o quê? 1.000 hectares. Então, o que vai ser nesses 240? Pasto. E aí ele tem ali, né, o consórcio de braquiária com estilosante, porque ele tem gado em semi-confinamento. Aí ele quer fazer o plantio nessas 1.000 hectares. Só que essas 1.000 hectares dele tá muito judiada, tá precisando realmente de investimento e tem nematóides. O trabalho vai girar em torno disso. Achar produtos para nematóides, né? Nematicidas, e fazer o tratamento desse solo. A gente imaginou que não é uma área que tenha pouco ou que tenha início de ataques de nematóides. É uma área que já vem há muito tempo sem um tratamento adequado, né? O Senhor Antônio não está cuidando dessa área, mas ele resolveu cuidar da área agora. Então, ele vai investir no tratamento desse solo. Então, o que foi que nós pensamos? Ela falou em todos os anos. Eu fiz a minha livre interpretação, mas provavelmente eu acho que ela gostaria que ele tivesse plantado soja, milho e girassol nos 4 anos, entendeu? Não do jeito que eu fiz, mas eu joguei que o seu Antônio tá muito preocupado com o solo e que ele quer realmente, né, tratar o solo dele. Então, vamos lá. Já falei pra vocês que em 240 hectares ele tem consórcio. Então, nós vamos esquecer essas 240 hectares, mas não esqueçam que ele tem gado. Ele tá aumentando essa área de gado, não esqueçam disso. Nosso projeto envolve isso também. São projetos para 4 anos. Então, nós vamos priorizar a qualidade do solo, que é isso que ele quer. Um tratamento para o solo, ele quer visar a qualidade do solo dele. Ele já tem investimento ali na área para ter uma boa produção, mas agora ele quer realmente, e não vamos usar produtos químicos, tá? Para nematóides. Primeiro ano, nós resolvemos, é um pouco caro, talvez um pouco arriscado, mas fazer adubação com matéria orgânica, muitos estudos que nós vimos, tá no nosso slide, vou ver se eu consigo colocar para vocês aqui, onde fala que essa matéria orgânica está sendo muito bem aceita nos tratamentos para os nematóides. Primeiro, adubação com matéria orgânica. Depois, ele vai plantar uma soja precoce e vai fazer um tratamento de semente com um produto no mercado chamado índigo. Nós temos relatos de pessoas do grupo, onde o produtor, o pai dele utilizou e disse que é excelente esse produto, então nós optamos para utilizar ele no primeiro ano, soja precoce. A cultivar, né, tipo que nosso grupo entrou em acordo, seria a BR-7581-RR, com tratamento da índigo, nematicida. Na safrinha,
nós não vamos fazer as 1.000 hectares safrinha, nós vamos fazer 500 hectares safrinha, porque essa safrinha vai durar 2 anos. Mais uma vez, né, estudos, vi alguns relatos até da Embrapa falando do capim de defunto, vou deixar uma foto para vocês caso vocês não tenham visto. E ali fala que é um tratamento que tem que levar pelo menos um ano, assim, mas aí a gente deixou 2 safras, safrinha e safra, tá? Em 500 hectares. Lembrando que essa área vai ter análise e vai ter uma correção química caso haja necessidade ali no solo. O capim de defunto, ele é uma planta considerada antagonista. Então, se vocês pesquisarem mais aí a fundo, vocês vão saber direitinho o que é uma planta antagonista. Mas ela está sendo muito utilizada aí nessa questão do tratamento nematóide. Eu optaria por não plantar em pelo menos 1 ano nessa área e depois vir com alguma outra planta que fizesse, né, vamos lá, matasse esse nematóide, ou a grande concentração de nematóide, mas o nosso produtor não pode utilizar outra área, ele tem que plantar nessa área e ele depende dessa área, fora as outras 240. Então, no terceiro ano, ele não vai plantar em 1.000 hectares, porque já tem 500 plantados, ele vai plantar somente em 500. E aí ele vai usar o milho, e a pedido do próprio produtor, nosso produtor pediu, é milho para silagem, tá? E é um milho que vai ser tratado com um produto que provavelmente vocês já devem conhecer da FMC, que é o Presence. Vou deixar aqui também para vocês, é interessante vocês pesquisarem. E aí, o próprio milho, ele vai ser tratado com um fertilizante foliar, que é o Fictus. Também vou deixar a fotinha aqui para vocês. Também é interessante pesquisar. Que vai ser para suprir a demanda nutricional de enxofre conforme a exigência de cada fase do milho. O milho que nós escolhemos foi a variedade 30-0FS3. E aí no terceiro ano nós já vamos ter o plantio em 1.000 hectares. No terceiro ano nós vamos voltar a fazer uma adubação com matéria orgânica nas 1.000 hectares. Na verdade não é uma adubação, é uma reposição. Vamos fazer uma análise nesse solo, vamos ver ali onde tem essa necessidade, ou se realmente tem a necessidade de fazer com matéria orgânica ou seria com químico mesmo, uma adubação química. Mas a nossa intenção é sempre estar utilizando a palhada da safra anterior. Vamos usar mais uma vez o Presence da FMC e o tipo BRS 232 da Embrapa de girassol. No quarto ano, lembra que eu falei para vocês que ele tem gado? Então ele pediu pra gente que ele quer plantar algum tipo de capim. Eu pesquisei o capim elefante, que eu achei muito interessante, que faz silagem, e ele vai ficar com esse capim aí por algum tempo, fazendo análise de solo, fazendo esse tratamento ainda. Essa semente, né, não é uma semente, ele é plantado como se fosse cana, mas ele tem um custo inferior ao custo da cana, e ele dá para fazer silagem. Então, como o nosso produtor pediu, no nosso exemplo, que tivesse mais uma cultura para silagem, porque ele está ampliando, ele pretende nesses 4 anos fazendo esse tratamento, ampliar, né, conseguir abrir a outra área dele para poder plantar também e aumentar a parte de gado. Então ele pediu isso. Então a gente optou pelo capim capiaçu, que é o BRS capiaçu, também da Embrapa, que é para silagem. E ele vai aproveitar a palhada do girassol. E aí, nesse ano, nós vamos fazer, sim, adubação química, porque vai ser uma planta, uma cultivar que vai ficar mais tempo ali, né? Vai fazer 1, 2 safras de silagem. E depois ele vai retornar o seu plantio normal e vai fazer silagem em outras áreas. Era isso, eu vou estar deixando para vocês no ladinho algumas fotos, conforme eu vou falando. Tenha uma boa noite.